Nós vamos então rapidamente recapitular aqui, né? A gente sabe que nós estamos trabalhando com a série em cima da história de Zaqueu, em Lucas 19, né, do versículo 1 a 10. Então o nome da série é Desce Depressa e hoje a gente está indo para o nosso terceiro episódio, que é a alegria. Esse é o episódio, o nome deste episódio de hoje que a gente vai falar com vocês. Então, mas antes eu gostaria de reler aqui com vocês o texto principal que a gente vem trabalhando nessa série, tá? Então é assim, ó. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Na ocasião, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Senhor, nós queremos, ó Pai, agora, Deus, diante do Senhor, nesses poucos minutos que nós temos aqui, Senhor, junto com as pessoas que entraram agora nesta live, junto com as pessoas que vão assistir em algum momento, Senhor, nós queremos pedir, Senhor, que toda palavra que saia daqui seja diretamente do Teu trono, Senhor, para as nossas vidas, para as nossas casas, nas nossas famílias. Nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender que o Teu Espírito Santo, Senhor, mova através desta ministração, desta reflexão, daquilo que o Senhor quer compartilhar com a gente nessa noite. Nos perdoa, Senhor, dos nossos pecados, sara as nossas feridas, limpa-nos, ó Pai, que a nossa mente agora esteja concentrada na Tua palavra, naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Toma a vida de cada um que está agora na sua casa, Senhor, que eles possam agora dedicar estes poucos minutos, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos sabem, né, que acompanham aí a live, sabem que eu não gosto muito de me alongar, porque eu acho que à noite, né, quinta-feira ainda e na live, assim, a gente acaba muitas vezes perdendo um pouco o foco. Então o meu compromisso aqui é que, de maneira rápida, mas que Deus possa falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então vamos recapitular. Na semana passada nós trabalhamos em cima de 2 versículos, né? Inclusive eu deixei uma frase, eu tenho deixado frases aqui para vocês em relação ao que a gente vem aprendendo. A frase da semana passada foi: nossa busca nos apresenta para Deus. Essa foi a frase da semana passada. Porque nós trabalhamos em cima do versículo 4 e em cima do versículo 5. Nesses versículos a gente tirou 3 pontos importantes. O primeiro ponto foi quando Zaqueu ele correu adiante, né? Zaqueu ele saiu na frente para subir na figueira porque ele percebeu que ele não ia conseguir ver Jesus. Então ele saiu à frente e aí o que acontece nessa atitude de Zaqueu? Ele não teve uma espera passiva. Ele não cruzou os braços ali. Eu quero ver quem é Jesus, eu vou esperar Jesus passar aqui e vou ver ele. Não, ele não teve uma espera passiva. Zaqueu simplesmente percebeu que ele não ia conseguir ver e ele saiu à frente, ele correu adiante. E muitas vezes na nossa vida é isso que nós precisamos fazer diante de Deus. Nós estamos esperando algo do Senhor, estamos esperando uma provisão do Senhor, estamos esperando uma promessa de Deus se cumprir, mas nós esperamos de forma passiva, enquanto que Deus está esperando as nossas atitudes, a nossa ação, para que aquela palavra sobre ele se cumpra. Então isso foi um ponto que a gente viu na semana passada. O outro ponto, quando Jesus ele chega naquele lugar, ele olha para cima.
Ou seja, Zaqueu já estava lá em cima. E o mais importante disso é que Jesus já sabia que Zaqueu estava lá em cima. E nós falamos na semana passada que é exatamente assim como foi com Zaqueu é com a nossa vida. Deus sabe exatamente aonde você está, Deus sabe exatamente aonde eu estou. E melhor do que isso, Ele sabe como nós estamos. Deus, Ele sabe aonde dói, Deus, Ele vê o nosso problema, Ele sabe aonde a gente precisa de vitória, Ele sabe onde a gente precisa de conserto, Ele sabe exatamente o estado que nós estamos e aonde nós nos encontramos. Não dá para fugir. E o terceiro ponto que nós falamos foi que quando Jesus olha para Zaqueu, Ele fala, desce depressa, porque hoje eu quero estar na sua casa. Então, o que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele não quer fazer amanhã. Deus quer fazer hoje. Talvez a promessa que Ele tem sobre você não se concretize hoje. Mas o que Ele está fazendo, pelo que vem atrás dessa promessa, Ele já começa a fazer a partir do momento que nós nos humilhamos, a partir do momento que nós nos colocamos diante dEle, a partir do momento que nós entendemos que o que Ele quer fazer na nossa vida é agora. Então Deus não quer mudar a nossa vida daqui a muitos anos. Deus quer começar a fazer hoje, Ele quer começar a trabalhar hoje. E por isso precisa da busca. Por isso que na semana passada o tema da série foi a busca. Porque para que haja essa transformação na nossa vida, precisa haver a busca. Como Zaqueu, ele buscou, ele queria ver quem era Jesus, ele saiu na frente para ele poder ver. Muitas vezes nós precisamos buscar a Jesus, sair na frente. Então buscar a Jesus é debaixo de oração, é debaixo de jejum, é debaixo de arrependimento. Então isso nós falamos na semana passada. Nessa semana nós vamos trabalhar em cima do versículo 6. Eu vou reler aqui para vocês o versículo 6. Versículo 6, para quem chegou agora, para quem não acompanhou, estamos lendo o capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículo 6. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Olha só, ele desceu. Quem que foi que desceu? Zaqueu. Zaqueu estava lá em cima. Lembra que eu falei e venho falando nessa série de que muitas vezes eu e você somos Zaqueu? O que é o descer de Zaqueu aqui? Muitas vezes é aquela nossa atitude que a gente se coloca em uma posição de superioridade. Ou em uma posição de que a gente não depende do Senhor, ou seja, de total suficiência, independência. E a relação que faz aqui é que ele subiu, Zaqueu, ele subiu na figueira para ver Jesus, mas quando Jesus falou para ele que ele ia na casa dele, ele falou para Zaqueu, desce. Essa é a nossa posição. Nós precisamos muitas vezes descer de um nível que nós nos colocamos, não foi Deus que nos colocou. Muitas vezes nós entendemos algo por nós mesmos. Então, eu acho que eu mereço, eu acho que eu posso, eu acho que eu consigo sozinha. Enquanto que para que Deus faça, para que Deus entre na nossa casa, na nossa família hoje, nós precisamos descer. E o descer aqui é realmente se humilhar diante de Deus. O se humilhar diante de Deus é reconhecer que nós não somos nada. Que nós não temos nada além do Senhor na nossa vida. Que se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Então, quem foi que desceu? Zaqueu. Ele teve que descer. E aí, quando Jesus fala aqui para ele, olha só que incrível. Ele desceu a toda pressa. Quando Jesus fala para Zaqueu, desce depressa, Zaqueu desceu a toda pressa. Da mesma forma que Jesus falou para ele, desce depressa, ele correspondeu na descida dele, ele desceu depressa, ele desceu a toda pressa. Quando Jesus chamar você, querido, quando Jesus chamar você para alguma coisa que Ele quer fazer na sua vida, para alguma coisa que Ele quer usar nós temos que ter pressa para atender o chamado de Jesus. Não tem como a gente ficar tardiando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Seja entregar a nossa vida para Cristo, para quem já
já tem Jesus como Senhor e suficiente Salvador, ou seja, deixar que Ele mude a nossa vida em alguma área que a gente precisa. Quando Jesus dá um comando para nós precisamos a toda pressa. O que Zaqueu fez aqui, ele simplesmente não questionou Jesus. Quando Jesus fala, quando Zaqueu aqui no versículo 6 desce depressa, perceba que não tem nenhum relato aqui dizendo que ele questionou Jesus. O que acontece comigo e que talvez aconteça com você, muito provável, é que quando Deus quer fazer algo na nossa vida, quando Jesus nos chama para alguma situação de mudança, de transformação, nós argumentamos com Ele. Nós muitas vezes inventamos coisas para impedir que aquilo aconteça. Ou por medo, ou por vergonha, ou porque a gente não quer realizar. A gente começa a colocar situações em empecilhos. Porque Zaqueu poderia, sei lá, de repente ter falado assim: ah, Senhor, mas peraí, o Senhor vai lá em casa? Porque Jesus falou para ele: desce depressa porque hoje eu quero estar na tua casa. Vamos trazer um pouco para nossa realidade. Mas você vai lá na minha casa? Mas Jesus, peraí, eu não avisei ninguém que o Senhor ia. Eu não avisei minha esposa, eu não avisei meus filhos, eu não avisei meus servos. Eu não fiz compra de mercado para te receber. Eu não sei se tem comida lá em casa para poder receber o Senhor. Eu só estou dando esse exemplo para você tentar trazer para a sua realidade. Que muitas vezes Deus está pedindo algo de você e você está colocando empecilhos naturais. Ou a sua falta de capacidade, ou a sua falta de vigor, ou a sua falta de disposição, ou a sua falta de querer fazer aquilo. A gente começa a argumentar com Deus, a gente começa a colocar argumentos para que aquilo não se realize. Zaqueu não deu nenhum argumento. Ele não falou: peraí, deixa eu consultar lá, vou mandar aqui meu servo lá para ver se o senhor pode chegar lá em casa. Não, ele desceu a toda pressa. Existem coisas que Jesus vai pedir de você, ou talvez já esteja pedindo, que você precisa hoje tomar a sua decisão, que você precisa hoje fazer. Você não vai ter tempo de arrumar lá direitinho, limpar a casa, lavar o banheiro, né? Tirar as toalhas de lá de cima, varrer, passar um paninho. Não, você vai ter que deixar ele entrar no meio dali mesmo, porque é quando ele chega que as coisas são colocadas em ordem. Agora trazendo para o espiritual. Quando Jesus chega, é que as coisas são colocadas em ordem. O que acontece com muita gente, e talvez isso aconteça com você, é que talvez você está esperando as coisas ficarem em ordem para você deixar Jesus entrar. Não. Jesus veio para colocar em ordem a nossa vida. Jesus veio para aquele que precisava. Você não precisa ser o homem perfeito, a mulher perfeita, o jovem perfeito, o marido perfeito, a esposa perfeita, o filho perfeito, para deixar Jesus mexer onde ele quer mexer, para deixar ele entrar onde ele quer entrar. É o contrário. Nós precisamos reconhecer que precisamos dele, para que então a gente comece a organizar. Na verdade, para que ele comece a organizar na nossa vida. Mas a gente está numa posição tão de que não, agora não dá, agora eu não tenho tempo, agora eu estou mais preocupado com a minha questão ali, meu casamento, agora eu estou preocupado mais com as coisas do meu trabalho, não, eu estou preocupado agora mais ali com as coisas da igreja, não mexe agora aqui nas coisas não, Deus, espera um pouquinho, deixa eu organizar aqui as coisas, quando que na verdade é o inverso. Então Zaqueu, ele desce a toda pressa. Sabe que eu tomei a liberdade, né, de transformar essa toda a pressa de Zaqueu em um sinônimo. Se fosse para dar um sinônimo para toda a pressa de Zaqueu, eu colocaria obediência. A pressa de Zaqueu aqui foi em obedecer. Quando Jesus fala para ele, desce depressa, no versículo depois fala, ele desceu a toda a pressa, ou seja, ele obedeceu de imediato. Ele fez o que Jesus pediu para ele fazer. Avalia essa situação que você está passando aí. Avalia o que você está vivendo agora. Avalia como você está agora. Se você teve uma atitude de obediência a Deus. Avalia se você está tendo uma atitude de obedecer a Deus. Porque a obediência de Zaqueu fez com que ele descesse a toda pressa. A gente tem que ter pressa, queridos. Eu preciso ter pressa em deixar Jesus mexer na minha vida, na minha estrutura, na minha casa, na minha família. Eu preciso ter pressa.
Nós precisamos ter pressa para Deus fazer o que Ele quer fazer no nosso meio, na nossa congregação, na nossa igreja local. A gente precisa. Não dá para a gente tardiar as coisas, esperar as coisas estarem melhores, a economia está melhor, o Brasil está melhor, a vida das pessoas estarem melhor. O que Deus vai fazer vai ser através da nossa atitude de obediência hoje. A pressa que a gente tem que ter não é só para aceitar Jesus. Ah, eu aceito Jesus, tá bom, me rendo. Porque depois que você aceita Jesus, depois que você reconhece Jesus, você precisa ter pressa para deixar Ele mudar a sua vida. Ah não, mas assim, eu tô com Jesus agora, mas isso aqui na minha vida, deixa Ele fazer daqui a uns 10 anos, né? Eu passei 20 anos da minha vida assim, né? Sem querer congregar, sem querer estar em relacionamentos com as pessoas. Eu passei 20 anos da minha vida sem atuar em ministério nenhum dentro da igreja. Eu eduquei meus filhos dessa forma. Aí foi no tanto tempo, deixa assim. Não. Quando eu aceito Jesus, quando eu reconheço que Ele é meu Salvador, quando você reconhece que Ele é seu Salvador, existem coisas na nossa vida que nós precisamos deixar Jesus mudar depressa, rápido. Pensa só. Não sei se você já fez essa reflexão. Mas Jesus poderia dar... Ele tem poder para isso, né? Ele tinha poder para isso e tem. Ele poderia naquele momento ali olhar para Zaqueu e falar: Zaqueu, eu tô te vendo, hein? Zaqueu, hoje a tua família tá salva. Vai, tá tudo salvo. Pela atitude de você estar aí lá em cima, tá salvo. Chegou salvação para sua casa. Você está salvo em nome de Jesus. Ali, com uma simples... Um olhar para Zaqueu, ele poderia ter declarado isso sobre Zaqueu. Não, mas Jesus fez o quê? Desce. Eu quero ir com você à tua casa. Eu quero estar com você. Jesus, ele necessita ver, ele precisa, né? Ver a nossa atitude. Ele precisa ver as nossas ações. Ele precisa ver o nosso esforço em estar com Ele, em levar o amor dele para dentro da nossa casa, da nossa família. Ele precisa ver isso em nós. E muitas vezes a gente não quer pagar esse preço. A gente quer aceitar Jesus, mas o que a gente tem que deixar Ele fazer na nossa vida hoje, a gente não dá essa liberdade para Ele. A gente começa a argumentar uma série de coisas. A gente tem que ter pressa para deixar Deus transformar a nossa vida. A gente tem que ter pressa para se arrepender. A gente tem que ter pressa para se arrepender dos nossos pecados, dos nossos achismos. A gente tem que ter pressa para se arrepender de achar que a gente consegue sozinho, de que a gente faz, de que a gente é melhor, de que a gente não precisa de Deus, do conselho. A gente tem que ter pressa para se arrepender dos nossos pecados, queridos. Esses pecados que eu tenho, os que você tem. A falta de amor, a falta de perdão, a arrogância, a soberba. Você precisa ter pressa para se arrepender disso. Eu preciso ter pressa para me arrepender disso. Eu tenho o Senhor Jesus, mas eu tenho dentro de mim coisas que eu preciso me arrepender. Eu preciso ter pressa hoje. Você precisa ter pressa hoje. Você sabe melhor do que ninguém do que você precisa se arrepender. Você sabe melhor do que ninguém o que você precisa hoje perdoar. Nós precisamos ter pressa para perdoar, para liberar perdão, para pedir perdão. Nós precisamos ter pressa. Deus quer fazer algo hoje nas nossas vidas mediante a nossa pressa em obedecê-lo, em atendê-lo. A gente precisa ter pressa para amar um ao outro e amar um outro de verdade. Amar o outro querendo que o outro seja melhor que você, querendo que o outro vá muito mais longe que você, querendo que o outro cresça mais que você. Esse é o verdadeiro amor. É você dar espaço para que o outro possa realmente estar ali em Deus, vivendo aquilo que Deus tem para ele. Esse é o amor uns com os outros. O amor de você aconselhar dentro da verdade. O amor de você falar a verdade. O amor de você instruir no caminho certo. Esse é o amor. A gente precisa ter pressa nisso, em amar verdadeiramente. A gente tem que ter pressa em cumprir a nossa missão. A gente tem que parar de ficar aquém daquilo que Deus tem para nós.
de deixar que o outro faça quando você poderia fazer. A gente tem que ter pressa. Se você pode ajudar, ajude. Se você possa fazer, faça. A gente tem que ter pressa para preparar a noiva para a volta de Jesus. Essa é a verdade. Todo o nosso movimento, tudo que a gente faz, tudo que a gente lê, tudo que a gente ensina, tudo que a gente ora, é uma preparação para a noiva de Cristo. Nós temos que preparar a noiva, tem que preparar a nossa casa, a nossa família, os nossos, a nossa congregação. E essa preparação vai exigir de nós arrependimento, essa preparação vai exigir de nós perdão, essa preparação vai exigir de nós amor, essa preparação vai exigir de nós cumprir a nossa missão. É que a gente simplesmente muitas vezes prefere parar. A gente prefere estagnar. A gente prefere continuar na mesma posição. Enquanto que Deus quer ver a nossa atitude. Enquanto que Deus quer caminhar com a gente. Jesus falou, desce, eu quero estar na sua casa. Eu não sei se a casa de Zaqueu era longe dali de onde eles estavam, mas ele foi com Jesus. E quando ele chegou lá, ele não recebeu só Jesus, não. Ele tinha lá os discípulos, tinha as pessoas com ele. Ele teve que chegar lá, teve que talvez fazer ali alguma coisa para eles comerem, teve que estar ali. Eu não sei como é que foi essa conversa, eu não sei o que foi que eles falaram. Mas Jesus quer isso de nós. Jesus quer realmente a nossa pressa em estar com Ele. Não só em aceitá-lo, mas em deixar Ele mudar o que Ele precisa mudar na nossa vida. Existem coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Existem coisas na minha vida que precisam ser mudadas. Vamos deixar o egoísmo de lado. Vamos deixar a amargura de lado. Vamos deixar a falta de amor. Vamos deixar de não querer o melhor para o outro. De não proporcionar para o outro melhor, que ele vá além de você. A gente não tem mais tempo para isso. O nosso tempo hoje é de preparar a noiva. A gente está falando aqui só da atitude de Zaqueu, porque aqui no versículo 6 falou, ele desceu a toda pressa. Zaqueu obedeceu. A mesma intensidade de pressa que Jesus falou para ele descer, desce depressa, ele desceu a toda pressa. Ele não questionou. Algo revelador nisso pra gente. E aí depois o versículo vai dizer, e o recebeu com alegria. E eu já estou caminhando aqui para o final. O que é receber Jesus? Né? O que é receber Jesus? Porque aqui está dizendo aqui, ó, ele o recebeu. Ele desceu a toda pressa e depois ele o recebeu. O que é receber a Jesus? Aceitar a Jesus é aceitar quem ele é. E quem Jesus é? Jesus é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é Senhor. Ele é o único Salvador. Receber Jesus é você aceitar Deus na sua vida. Gente, isso é maravilhoso. Eu não sei quantas pessoas depois vão assistir, se são pessoas que já têm Jesus, que não têm Jesus, mas eu te faço o convite. Se você está assistindo agora essa live em qualquer dia, em qualquer horário, e você não tem Jesus, receber Jesus é você aceitar que Ele é Deus, que Ele é o próprio Deus, que Ele é o seu Salvador. Não há maior alegria, não há maior transformação de vida do que receber Jesus. Aqui naquele momento ele desceu toda a pressa para receber Jesus. O aceitar Jesus é receber Jesus dentro de você. Nós precisamos receber Jesus dentro de nós. Queridos, a gente é muito falho, a gente é muito ruim. O ser humano, ele não tem nele por si só nada de bom. Nós precisamos receber Jesus dentro de nós. Nós precisamos entender que Ele é Deus para que haja dentro de nós vida. Esse é o verdadeiro evangelho. Zaqueu recebeu Jesus. Quando você recebe Jesus, você entende que é Ele que governa você. Quando eu recebo Jesus, não sou mais eu.
Eu não vivo mais. É Jesus quem vive em mim. É Ele quem me governa. Eu não posso mais agir pelo meu próprio interesse. Eu não posso mais agir do jeito que eu penso que é o certo. Eu não posso mais fazer o que eu quero. É o que Jesus quer. É o que Jesus espera de mim. É o que o Espírito Santo me direciona. Quando você recebe Jesus, você entende que é Ele quem te governa. Você entende que é dele que vem as palavras de vida eterna. Quando você recebe Jesus, é dele que vem as palavras de vida eterna. Quando você recebe Jesus, você entrega tudo para Ele. Quando você recebe Jesus, a sua família não é mais sua. Quando você recebe Jesus, seus filhos não são mais seus. Quando você recebe Jesus, o que você tem não é mais seu. Quem você é não é você. Você tem que deixar o Espírito Santo fluir através da sua vida. Você tem que deixar que vida saia de você. Você tem que deixar que o Espírito Santo te direcione. Quando você recebe Jesus, você entrega tudo para Jesus. Quando você recebe Jesus, você deixa que Jesus cuide de tudo. Você entrega tudo nas mãos dele. É por isso que é incoerente você aceitar Jesus, você falar que tem Jesus e você não deixar Ele governar a sua vida. Você não mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Você não abrir mão de coisas que Ele quer que você abra mão. É impossível você dizer que tem Jesus e viver sem entregar tudo para Ele. Sua saúde, sua casa, seu filho, suas finanças, tudo é de Jesus quando você recebe Ele. Quando você recebe Jesus, você passa a viver com Ele. Receber Jesus é estar com Ele. É você estar aí agora assistindo essa live, mas o Espírito Santo está falando dentro de você. É a gente estar aqui agora e o Espírito Santo está falando dentro da gente, está ministrando sobre a gente. Aceitar Jesus é você viver uma vida com Ele. Um relacionamento com Ele, é você viver para Ele. Você não vive mais para você. Você não faz mais o que você quer, você faz aquilo que Ele está te pedindo. Quando Zaqueu, ele desce depressa, ele decide receber Jesus. E receber Jesus é tudo isso que nós falamos. Receber Jesus não é só levantar a mão para cima, colocar a mão no coração e falar, eu tenho Jesus. Não. Receber Jesus é você reconhecer que Ele é o dono da sua vida. Receber Jesus é você reconhecer que Ele é o próprio Deus. Reconhecer Jesus é você reconhecer que Ele governa você. Receber Jesus é você entregar tudo nas mãos dEle. Receber Jesus é você viver com Ele a partir de hoje. Então talvez nessa noite eu estou tendo a oportunidade de receber Jesus em outras áreas da minha vida. Talvez você está tendo a oportunidade agora, talvez você tenha anos de igreja, talvez você está assistindo agora em algum momento que você vai assistir em outro horário, em outro dia, qualquer dia que seja, você nem sabe quem é Jesus, mas agora você está sentindo um mover de você entregar sua vida para Ele. Receber Jesus é você deixar que Ele realmente viva em você. E foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu, ele desceu depressa e recebeu Jesus. E aí o versículo 6 vai dizer assim, ó, pra gente já ir finalizando. E o recebeu com alegria. Viver com Jesus é viver uma verdadeira alegria. Que alegria que é essa, né? A alegria de sermos livres. A alegria de não sermos mais escravos. A alegria de nós termos a vida eterna. Abre lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 8 e 10. Porque o que causa às vezes frustrações em pessoas que seguem a Jesus, que amam a Deus, o que causa às vezes frustrações é achar que a partir do momento que ela entrega a vida dela a Jesus,
ela não vai ter mais dificuldades, ela não vai passar mais por lutas, ela não vai ter mais provas, a vida dela vai ser sempre plena, a vida dela vai ser sempre perfeita, os relacionamentos dela vão ser sempre saudáveis, as finanças dela vão estar sempre bem, o casamento, a família, a educação dos filhos. Enquanto que na verdade a alegria de receber Jesus não é essa aqui só da nossa terra, de desfrutar aquilo que Ele tem para nós, que é muita coisa. Mas a alegria verdadeira de receber Jesus é além dessa vida natural. É você saber que você não é mais escravo, que você foi liberto, foi arrancado das trevas, que o diabo, ele não tem mais poder sobre a sua vida, ele não tem mais autoridade sobre você. Essa é a nossa verdadeira alegria, porque lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim, ó: em tudo somos atribulados. Gente, em tudo. Você vai passar por tribulação em várias áreas da sua vida. Talvez você esteja agora no meio de uma tribulação. Porém, não angustiados. Por que a gente não é angustiado? Porque a gente sabe que se Deus está permitindo passarmos por aquilo, é porque no final Ele tem a solução. No final, Ele vai dar a vitória. Aí começa, ó, perplexos, porém não desanimados. Por que não desanimados? Porque a gente sabe, aqueles que recebem Jesus e vivem com Jesus, sabe que o fim não é essa vida terrena. O fim não é essa situação que está passando. O fim dele é a vida eterna. É algo além disso. É viver para sempre ao lado de Cristo Jesus. Perseguidos, porém não desamparados. Porque nós vamos ser perseguidos sim. Vai ter gente sim falando mal de você. Vai ter gente sim querendo destruir sua vida. Vai ter gente sim querendo que você caia. Vai ter gente sim torcendo para você não dar certo. Vai ter gente sim perseguindo você por falar de Jesus. Vai ter gente sim perseguindo você simplesmente por você estar respirando. Mas nós não somos desamparados. Porque Deus não desampara os seus. Porque o nosso consolo, o nosso abrigo está no colo de Deus, está em sabermos que nós temos a proteção dele. Abatidos, sim, porque a gente tem luta, porque a gente perde pessoas que a gente ama, porque muitas vezes somos abatidos por causa de uma enfermidade, por causa de uma perda, por causa de alguma dor que estamos passando, por causa de algum momento difícil, por conta de não entendermos muitas vezes aquilo que Deus está fazendo. Sim, muitas vezes nós somos abatidos, mas nós não somos destruídos. Nós não somos destruídos. Aqueles que recebem Jesus e que vivem com Jesus não são destruídos, não. Porque a igreja não vai ser destruída. A igreja vai prevalecer. Nós somos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então não tem como nós sermos destruídos, porque nós somos o corpo de Cristo. E Ele vai vir e Ele vai buscar essa noiva. E nós somos a noiva. Então nós não somos destruídos. Quem é destruído é o diabo. Quem é destruído é ele que não tem mais esperança. Nós não somos destruídos. Aí o versículo 10 vai dizer assim, ó: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Muitas vezes o nosso corpo vai levar sim. A gente vai sofrer muitas vezes. Talvez você passou por uma enfermidade, talvez você está passando por uma enfermidade. Talvez você vai sofrer do cansaço físico de um trabalho. Talvez você vai sim ter dores. Talvez sim você vai passar por algumas coisas. Mas isso é só o corpo físico. Não é a nossa vida. Não é o nosso corpo. Não é o corpo de Cristo. Nós vamos passar por tudo isso, mas nós não vamos morrer. Porque aqueles que recebem Jesus, eles terão um corpo glorificado. Nós teremos a nossa vida eterna. A nossa pátria não é essa. E lá no versículo 17 do mesmo capítulo, de 2 Coríntios, vai dizer assim, ó:
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ainda é leve, por mais que pareça ser o fim, por mais que pareça ser o seu limite, você está esgotado, você não aguenta mais, você não sabe mais para quem recorrer, ainda é leve. É leve porque vai passar, é leve porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores. Ele naquele momento na cruz, ele tirou a chave das trevas, ele nos deu vitória, ele nos deu salvação, ele nos deu liberdade. E é essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Aí vai falar, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que nós não conseguimos ver aqui é o que nos aguarda na glória. É que a gente é ser humano, a gente é falho, então muitas vezes a gente vai conseguir ver só o que a gente está passando, só a nossa luta, só a nossa dificuldade. Mas não é isso que vai perdurar, não é isso que é a nossa eternidade. Não é isso que quem recebe Jesus tem. Isso vai produzir para nós um eterno peso de glória. A nossa vida eterna. Essa é a alegria. Então quando Zaqueu, ele desce, ele recebe Jesus com alegria. Que alegria é essa que a gente deve ter em receber Jesus? A alegria de saber que nós não somos mais escravos. Nós somos livres em Cristo Jesus, nós temos liberdade, nós temos o Espírito Santo. E nós teremos a nossa vida eterna ao lado de Deus. Essa é a nossa maior alegria, queridos. Então quando eu li que Zaqueu recebeu e com alegria, e a pergunta que eu fiz para mim mesma, eu falei, que alegria é essa? Que ele já estava sentindo ali. Porque naquele momento que Zaqueu desceu, obedeceu, foi com Jesus, ele já estava sentindo a alegria da liberdade vindo sobre a vida dele, a alegria da salvação vindo para ele. Talvez era uma coisa incontrolável, era a alegria de saber que agora ele ia ter Jesus. Essa alegria, nós precisamos ser alegres, a verdadeira alegria em saber que somos livres. E a frase que eu quero deixar para vocês nessa noite, desse episódio da live de hoje, é essa. Viver com Jesus é viver a alegria da liberdade em Deus. Viver com Jesus é viver a alegria da liberdade em Deus. Essa é a nossa verdadeira alegria. Nós somos livres em Deus. E nós estaremos com Ele na vida eterna. Eu realmente espero que você que está assistindo possa entender. Que você que já tem Jesus, que já recebeu Jesus, que você entenda que agora você precisa deixar Ele mudar mesmo. Tudo que precisa ser mudado na sua vida. E isso você faz debaixo de alegria. Porque a verdadeira alegria que nós temos, mesmo que a gente passar por várias situações complicadas na vida, o luto, a perda, a dor, a enfermidade, o desamparo de pessoas, por mais que tenha gente querendo derrubar você, não queira fazer você, ajudar você a crescer, por mais que tudo isso que vem, a verdadeira alegria é saber que um dia você estará na glória com Deus. E isso, queridos, ninguém pode roubar de nós. Ninguém pode roubar essa alegria de nós. Ninguém pode roubar essa alegria de você. Então, nessa noite, em nome de Jesus, pense nisso. E que você possa resgatar essa alegria, essa verdadeira alegria dentro da sua vida. Se você está passando por situações complicadas, ou se você simplesmente não está conseguindo mais entender, lembre disso. Lembre que a sua pátria não é aqui. Nós teremos a nossa pátria em Deus, na vida eterna, nos céus com Ele. Essa é a nossa maior alegria. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração agora por nós nessa noite, encerrar, para que você possa ficar em paz aí na sua casa, com a sua família. Amém? Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Jesus. Nós que estivemos aqui, que ouvimos essa palavra, aqueles que vão ouvir essa palavra em algum momento, Senhor.
Deus, que realmente, ó Pai, nós possamos entender que a nossa alegria, a nossa verdadeira alegria em receber o Senhor é saber que nós temos a salvação, que nós estaremos contigo, Jesus. Independente dos problemas que nós possamos passar aqui nesta terra, das lutas, Pai, nós não seremos destruídos, ó Deus. Porque nós temos o Senhor, e o Senhor, ó Pai, vai voltar para buscar a tua noiva, e nós somos a tua noiva, nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso, nos alegramos por isso, Jesus. Obrigada, 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 e que o Senhor venha mesmo fazer na nossa vida, na nossa casa, que o Senhor mude mesmo onde precisa ser mudado, que o Senhor transforme mesmo, que o Senhor realmente, ó Deus, possa entrar em nós, ó Deus, e o Teu Espírito Santo seja manifesto em nós todos os dias, que nós possamos viver contigo em todo o tempo, Pai. Abençoe a vida de cada irmão, de cada um que está assistindo agora, daqueles que vão assistir. Abençoe a casa, a família, tudo, ó Deus, para que Deus, o Senhor, seja glorificado através da vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, você, sua casa, sua família. Fiquem na